Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Estamos começando hoje, irmãos, uma nova série de mensagens que estamos intitulando Salmos, Canções de Esperança. Este livro da Bíblia, chamado de Salmos, é o maior livro da Bíblia, são 150 capítulos, mas esse livro ele era uma espécie de inário usado para os cultos do povo de Deus no Antigo Testamento. Era tipo cantor cristão nos dias de hoje. Todas essas letras possuíam uma melodia e eles cantavam os salmos. E a minha proposta com esta série de estudos, meus irmãos, é olharmos para a mensagem de esperança que há, não por detrás, mas há na essência de alguns salmos, o que nos será muito útil, principalmente nestes dias sombrios, dias de desespero, dias difíceis que nós estamos vivendo. Os salmos, eles revelam as dificuldades, revelam a esperança de homens e mulheres de diferentes períodos da história de Israel, e cada salmo ele tem uma mensagem reveladora sobre quem é Deus e também sobre o eterno cuidado de Deus para conosco. E a nossa primeira mensagem desta série, ela virá do mais conhecido de todos os salmos, que é o Salmo 23. Com certeza, o Salmo 23 é o texto da Bíblia mais conhecido por crentes e não crentes, por cristãos e ateus. E eu quero ler este salmo, o Salmo 23. Esse salmo assim nos diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, ao longo desta semana eu li e reli este salmo que o sei de cor, mas eu fiz questão de ler. E parei minuciosamente em cada palavra, me atentei a cada vírgula, pensei como cada ponto deste salmo tem um significado. Sim, o Salmo 23 é o mais querido de todos os 150 salmos. É um dos textos mais conhecidos e mais amados de toda a Bíblia. Charles Spurgeon, um pastor batista inglês do século XIX, considerado o príncipe dos pregadores, ele definiu o Salmo 23 como a pérola dos salmos. Realmente o conteúdo deste salmo, ele nos oferece a mais alta, a mais profunda e também a mais gloriosa experiência que um crente pode viver enquanto estiver do lado de cá do céu. Permita que o Espírito Santo fale ao seu coração nesta noite, nesse texto. E ainda a título de introdução, eu quero observar dois grandes perigos que nós corremos a respeito do Salmo 23. Dois perigos. O primeiro, o perigo da familiaridade com o Salmo. Familiaridade com o Salmo. Quem não conhece esse Salmo? Quem nunca recitou esse Salmo? Quem nunca ouviu uma mensagem nesse Salmo? Nós somos todos muito bem familiarizados com essa porção das Escrituras. Irmãos, familiaridade é uma coisa muito boa, mas representa para nós um grande perigo. Alguém sabiamente já disse que ninguém dá valor àquilo com o que já está familiarizado. Percebe então? Veja que perigo nós estamos correndo.
Perigo de talvez nesta noite estarmos aqui pensando assim: o que eu ainda posso aprender deste salmo? Eu já sei tudo sobre ele. Eu já ouvi dezenas de estudos e mensagens deste salmo. Infelizmente, a familiaridade com o Salmo 23 tem feito com que muitos crentes já não sintam mais o impacto dele em sua vida. Quantas pessoas o conhecem? Quantas pessoas o leem? Quantas pessoas o sabem de cor e salteado? Dizem: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas apesar de saberem, apesar de conhecerem, não desfrutam plenamente dessa verdade transformadora: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é o primeiro grande perigo que nós corremos ao estudar este salmo. Sabe qual é o segundo grande perigo? É o perigo da interpretação errada do salmo. O salmo começa com o salmista chamando Deus de seu pastor. A primeira vez que Deus é chamado de pastor na Bíblia é em Gênesis 49, 24. Ele é lá dito como o pastor de Israel. Também no Salmo 81, o salmista faz uma referência a Deus como pastor de Israel. Porém, aqui no Salmo 23, é significativo o fato de que Davi chama Deus de o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Ao usar esse pronome possessivo, meu, o salmista revela para nós um tipo de relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Quando ele diz: ele é o meu pastor, eu me sinto como uma ovelha sob os cuidados dele. É isso que Davi está dizendo. Pois bem, Davi diz: o Senhor é o meu pastor, e logo em seguida ele afirma algo muito importante. Ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meus irmãos, é exatamente aqui que mora um grande perigo. Que perigo? O salmista diz: nada me faltará. Ele disse isso: nada me faltará. Mas, irmãos, como assim nada me faltará? Se tem tanta coisa que eu não tenho. Eu não sei você, mas eu frequentemente tenho a forte impressão de que está me faltando várias coisas. Por isso esse salmo, apesar de ser um dos mais amados e queridos, a sua mensagem tem sido um problema para a vida de muitos crentes. Como assim nada me faltará? Nós não podemos, irmãos, entender esse nada me faltará como uma promessa de que a vida de quem tem Deus como pastor será sempre um mar de rosas, de abundância financeira, de saúde 100% o tempo todo, e estará protegido de todos e quaisquer males terrenos, e terá uma família isenta de problemas. Alguns têm feito desse salmo a base para suas pregações de prosperidade financeira, para exigir de Deus riqueza, exigir de Deus cura, exigir de Deus uma vida de mais conforto. Afinal, o salmo diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas nós precisamos interpretar corretamente esse texto. A palavra nada aqui, ela é uma expressão chamada no português para nós de hipérbole. O salmista está usando essa expressão para dar uma dimensão às coisas necessárias e essenciais à nossa vida. É isso que Davi tem em mente aqui. É isso que Davi está dizendo, que nós podemos confiar, que sendo Deus o nosso pastor, não nos faltará o essencial para a vida, não nos faltará aquilo que nos é necessário. O apóstolo Paulo, ele compactua da mesma ideia de Davi, quando ele diz lá em Filipenses 4:19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Dizer que nada me faltará é estar absolutamente confiante de que Deus não vai deixar me faltar nada, nada que me seja realmente necessário.
Agora, sabe qual é o nosso maior problema? O nosso maior problema é que nós gostamos muito de guardar os versículos da Bíblia de promessas. Promessas. Os versículos que nós decoramos e sabemos de cor, eles são, em sua maioria, por que não dizer em totalidade, versos da Bíblia que trazem para nós promessa. Promessa. Um certo estudioso disse que nós somos a noiva que está querendo o tempo todo dar o golpe do baú em Deus. Nós somos tendenciosos a pensarmos apenas nas promessas de Deus. É verdade que em toda a Bíblia há cerca de 7.000 promessas de Deus sobre a nossa vida. É verdade que há. Mas há o dobro disso, mais de 14.000 ordens, mandamentos que Deus nos determina para que a gente obedeça. Mas nós somos tendenciosos, nós buscamos um relacionamento com Deus, mas se nós não nos policiarmos, nós estaremos nos apegando àquilo que Deus nos promete, e não àquilo que Ele requer de nós, que é a nossa obediência e o nosso amor a Ele. Sim, o Salmo 23 diz que nada me faltará. No entanto, o salmista ele foi tão cuidadoso ao afirmar isso, que no restante do Salmo, do verso 2 ao 6, ele especifica o que não faltará na vida de quem tem Deus como pastor. O que não faltará? Eu considero que essas três coisas são as três necessárias, são as três essenciais. Tudo mais é secundário. Tendo Deus como meu pastor, não me faltará, primeira coisa, descanso. É isso que a Bíblia nos garante aqui. Os versos 2 e 3, a parte A de ambos os versículos, diz assim: deitar-me fazem verdes pastos. E o verso 3, a parte A também, refrigera a minha alma. Que promessa tremenda nós vemos aqui nesses dois versos. A promessa do descanso. Meus irmãos, o Senhor sabe como e o quanto nos cansamos facilmente. O Senhor sabe. Jesus, Mateus 9,36, relatou o seguinte: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Uma das grandes verdades da vida é que a gente fica cansado. Você já ficou cansado alguma vez? Eu fico cansado todos os dias. Eu me canso semanalmente. Mensalmente eu fico exausto. Anualmente, se eu não tirar alguns dias de folga, de férias, eu me esgoto ao ponto de desejar até mesmo a morte. Isso acontece porque a gente se cansa. A gente se cansa. Nos cansamos do trabalho, nos cansamos das nossas lutas diárias, nos cansamos dos nossos compromissos, nos cansamos daquela rotina que se torna a nossa vida assim, automaticamente. É um cansaço normal e inerente à vida de todos aqueles que estão vivos. Só não se cansam aqueles que já partiram, aqueles que estão descansando no Senhor. Porém, Deus está nos prometendo aqui que se Ele for o nosso pastor, então aqui nesta terra, nesta vida, ainda que a gente se canse, mas não vai nos faltar o descanso. O descanso. Não faltará o descanso físico. Você se deu conta que o verso 2 fala sobre o descanso físico? Deitar-me fazem verdes pastos. Deitar. Meus irmãos, coisa preciosa é a gente deitar. Depois de um dia de muita atividade, um dia intenso, um dia de muita correria, a gente poder deitar. Que coisa boa, que coisa gostosa. Se for possível colocar inclusive as pernas um pouco assim mais elevada para facilitar a circulação, segundo a medicina, isso nos ajuda, alivia as dores dos pés, das pernas. Não faltará o descanso físico. Essa ideia aqui do deitar me fazem verdes pastos, é deitar para dormir. É Deus quem nos faz deitar. Está falando aqui, deitar me faz.
É Deus quem nos faz deitar. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe o sono que a gente tem? O sono é um dom que Deus nos deu. O sono é uma dádiva de Deus a nós como seres humanos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se nós não tivermos o sono, nós vamos estar em atividade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias ao mês, 365 dias por ano. Mas Deus nos dá o sono, sabe para quê? Aquela hora que a vista está começando a querer fechar e precisa colocar um palitinho, é porque naquela hora Deus está querendo nos fazer deitar. O sono é Deus quem nos dá, tem dúvida disso? Salmo 127, olho na tela, verso 2 diz assim, ó, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. E o Salmo 3,5, disse também o salmista, eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. O sono não é apenas um offline temporário das nossas atividades. O sono é um dom de Deus para suprir nossa necessidade física de descanso. E enquanto dormimos, algo muito importante acontece. Enquanto dormimos, Deus renova as nossas forças físicas de um modo sobrenatural. O sangue, ele renova todo o corpo pela oxigenação das células. Ah, meus irmãos, como é gostoso saber que Deus nos dá a garantia do descanso. Descanso. A Bíblia fala sobre Elias, um grande homem de Deus, mas que era tão humano quanto eu e você, sujeito às mesmas paixões que nós. Depois de alguns dias de intensa atividade, numa batalha contra uns profetas terríveis, que eram os profetas de Baal, sob ameaça de morte, este homem, Elias, ele vai para o deserto para dormir. Ele vai descansar. Como o sono foi importante na vida de Elias. Foi Deus quem deu o sono a Elias. O próprio Jesus, que era 100% divino, 100% humano, certo dia, depois de intenso trabalho, ele entra com os seus discípulos num barquinho para atravessar o lago de Genezaré ou o mar da Galileia, como queiram. E ao atravessar aquele barco, logo assim que eles começam a velejar, a Bíblia diz que Jesus vai a um lugar onde tem uma almofada, coloca a sua cabeça e faz o quê? Dorme. Dormir. Descanso. A Bíblia nos diz que o descanso físico é uma promessa. Deitar me faz. Talvez nós estejamos precisando, quem sabe, com essa correria e essa loucura que está a nossa vida hoje, a gente esteja precisando um pouco mais de desfrutar dessa promessa de Deus, a promessa do descanso físico. Mas a Bíblia também nos garante que não faltará descanso emocional. Meus irmãos, o estresse, as pressões, as decepções, as frustrações e as adversidades da vida cansam extremamente nosso sentido emocional. E como cansam? Nesta última semana, nós começamos a semana recebendo uma notícia de que um atirador de um alto de um prédio atirava contra uma multidão de mais de 20 mil pessoas e ali matou mais de 50 pessoas. Nós amanhecemos a segunda-feira recebendo essa notícia. E quando passa do meio da semana para frente, as notícias que nos chegam é de um segurança de uma creche que põe fogo nas crianças. O número de mortos chegou hoje a 10 mortos, lá na cidade de Janaúba, em Minas Gerais. 6 daquelas crianças que morreram numa creche de cerca de 50 crianças, 6 delas tinham entre 4 e 5 anos de idade. Eu não sei como que você recebe uma notícia dessa, mas ao receber informações assim, quem não fica sensibilizado? Quem não se emociona? Quem não fica aflito, atribulado?
Na verdade, meus irmãos, é impossível viver neste mundo sem cansaço emocional. É impossível. Porque a gente vive à mercê de um mundo que jaz no maligno, aonde sabe lá o que deu na cabeça daquele homem, para tacar fogo no corpo e sair abraçando tantas crianças. Porém, o verso 3 diz que se o Senhor é o meu pastor, Ele refrigera a minha alma. No meio de tudo isso que cansa o nosso emocional, como é bom a gente saber que pode contar com o refrigério do Senhor para a nossa alma. Como é bom saber que a gente se cansa fisicamente e emocionalmente, mas nós cremos num Deus que não se cansa e nem se fatiga, e Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E aqueles que esperam nele renovarão as suas forças. Palavras de Isaías, capítulo 40, versos 28 ao 31. Quando estiver cansado, lembre-se: o Senhor é o meu pastor, e Ele refrigera a minha alma. Foi por isso que Charles Swindoll observou que o Salmo 23 é a canção aflita das ovelhas assustadas e cansadas. Swindoll, comentando este salmo, ele afirmou corretamente que poucas coisas nos cansam mais do que as tragédias e a pressão diária desta vida terrena. Ele lembrou: foi para as horas sombrias da vida que Davi escreveu a mais famosa poesia que alguém já pôde escrever, o Salmo 23. Irmãos, que promessa maravilhosa! Não vai faltar descanso, não vai faltar descanso. Como pastor, eu confesso para você, o que seria de mim sem essa promessa? Eu confesso para você que nestes 11 anos de ministério, eu não consigo imaginar a possibilidade do que teria sido a minha vida se me faltasse o descanso do Senhor. Ser pastor é um privilégio indescritível. Nenhuma outra coisa no mundo me faria tão feliz quanto ser pastor. Cuidar de gente, cuidar de ovelhas, cuidar de um rebanho. Mas é um dos trabalhos mais cansativos que já existiu. É considerado hoje pela ciência como o terceiro tipo de trabalho de maior risco à saúde. A vida pastoral é algo muito louco. É uma vida de muita pressão emocional, muitos compromissos, estudos intensos, muita leitura, muita cobrança, muitas críticas, muito envolvimento emocional. Você vai em fração de segundos de um pico de alegria a um pico de tristeza. Você está envolvido numa situação em que está em festa e de repente é tomado por uma situação que envolve completa tristeza. E a gente oscila entre esse alto e baixo o tempo todo, constantemente. Mas é impressionante como que ao longo desses 11 anos, nunca me faltou o descanso do Senhor. É incrível. É incrível. E minha família às vezes pode testemunhar disso de uma maneira muito melhor que eu. Às vezes dias, semanas em que estou esgotado, em que até mesmo a cabeça fica difícil de funcionar, de pensar, de raciocinar. Mas é incrível como que Deus nos revigora as forças físicas e emocionais, e mais do que isso, renova a nossa paz interior. O Senhor é o meu pastor e não me faltará descanso. Estou compartilhando para você do meu testemunho de dia a dia, de trabalho, como que a gente se cansa. Mas eu sei que o seu também não é diferente. Você também tem muitos compromissos, são muitas pressões. É uma rotina todo dia, a vida, tantas coisas por fazer, tanta cobrança, tantas críticas. Você enfrenta também tudo isso, todos nós enfrentamos. Mas sendo o Senhor o nosso pastor, não nos faltará descanso. Descanso físico, nem descanso emocional. Não falta. Sendo o Senhor o meu pastor, há uma garantia também no Salmo 23, de que não me faltará
orientação. Meus irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos todos os dias, mais do que água e comida, é de orientação. Orientação para sabermos que direção devemos tomar. Orientação para saber como vamos viver. O que vamos fazer. Provérbios 14, verso 12 diz assim, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Todos os dias nós temos diante de nós várias opções, mas apenas uma delas, somente uma delas será a melhor opção. A melhor opção é seguir a orientação, a direção que o Senhor nos der. Amanhã você pode ter múltiplas escolhas de o que você vai fazer primeiro. Qual será a sua primeira atividade quando cruzar o portão da sua casa para a rua? O que você fará? Onde você vai? Você pode ter muitas direções a tomar, mas a melhor delas será a direção que Deus te orientar para seguir. E aqui nós temos uma promessa tremenda para a nossa vida, sendo Deus o nosso pastor. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Verso 3, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Você sabe o que é vereda? Vereda significa caminho estreito. Amanhã você vai ter muitos caminhos à sua frente. Caminhos largos, caminhos mais fáceis, caminhos atraentes. Mas haverá apenas um caminho estreito. E esse caminho estreito é exatamente o caminho que Deus deseja que você, por ele, caminhe, trilhe. Davi está dizendo que, sendo Deus o nosso pastor, Ele nos orienta, Ele nos guia pelos caminhos da justiça, que significa simplesmente o caminho certo. É muito fácil nós pegarmos o caminho errado na vida. É muito fácil. Aliás, a gente não precisa fazer nada, não precisa nem se esforçar para tomar uma direção errada. Mas há aqui uma promessa no Salmo 23, de que se o Senhor é o nosso pastor, jamais nos faltará a orientação do Senhor em cada encruzilhada. Talvez a pergunta que alguém quisesse fazer é essa: como que o Senhor, o nosso pastor, nos orienta? Algumas maneiras pelas quais Deus nos orienta são: o Senhor nos orienta através da sua palavra, através da sua palavra. Segundo Timóteo 3,16, Paulo disse: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Parece que segundo Timóteo 3,16 é uma complementação de Salmos 23, verso 3, guia-me pela vereda da justiça. A Bíblia, meus irmãos, não é uma boa coleção de pensamentos maravilhosos sobre Deus. A Bíblia é a expressa palavra de Deus orientadora sobre o propósito de nossa vida aqui na terra e sobre o destino eterno de nossa alma. Não existe nenhum outro livro no mundo tão confiável como este livro. Se você quer a orientação de Deus, é bom que leia a Bíblia, pois ela tem toda a orientação que necessitamos. Mas leia com disposição também de obedecê-la. O Senhor nos orienta através da sua palavra. E é um privilégio para a gente ter a palavra de Deus, a Bíblia, assim como temos. Talvez o grande problema nosso é porque quando a gente tem um privilégio, a gente se familiariza com esse privilégio e passamos até a achar que isso é um direito. Mas isso não é um direito, é um privilégio, porque nem todo mundo tem a Bíblia na sua própria língua, no seu próprio idioma. Nós temos. Temos e não fazemos caso disso. Temos e passamos dias, semanas, sem ler a Bíblia. Quando num tempo não muito distante, coisa de 200, 300 anos atrás, alguém para adquirir uma Bíblia tinha que viajar às vezes quilômetros para poder conseguir comprar uma Bíblia, um exemplar da Bíblia.
No tempo de Martim Lutero, a Reforma Protestante completa agora dia 31 de outubro, 500 anos, as pessoas não tinham a Bíblia em casa. As pessoas não tinham acesso à Bíblia. A Bíblia ficava apenas nas bibliotecas. E Martim Lutero, ele olhando certo dia pela biblioteca, ele decidiu ler a Bíblia. E foi lendo a Bíblia que ele entendeu que havia muita coisa errada dentro do catolicismo romano, que nada tinha a ver com a palavra de Deus. E foi assim que no dia 31 de outubro de 1517, ele compilou 95 teses, 95 erros que ele encontrou naquela igreja. E ele pregou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as famosas 95 teses da Reforma Protestante. A palavra de Deus, ela é orientadora para a nossa vida. Se você quer orientação de Deus, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Não fique com preguiça pedindo ao Senhor para te falar em sonho. Pastor, Deus pode nos orientar através de um sonho? Até pode. Mas não é assim que Ele faz normalmente. Ele nos revelou através da Bíblia Sagrada, inspirando cerca de 40 autores, que num período de 1500 anos, inspirados por Deus, eles registraram as orientações de Deus para a nossa vida. As 7.000 promessas e as 14.000 ordenanças para a gente obedecer. O Senhor também nos orienta através do Espírito Santo. Foi Jesus quem disse em João 16:13, ao se referir ao envio do Espírito Santo depois que ele voltasse para o Pai, Jesus disse: quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 14:26, mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Nós temos a palavra de Deus como orientação para a nossa vida. Temos também o Espírito Santo que está conosco, que nos orienta. Nos faz lembrar aquilo que nós já temos aprendido, nos faz aprender coisas novas em texto que nós às vezes já o lemos tantas vezes. O Espírito Santo não é uma força mágica, não é uma energia, ele é o próprio Deus habitando em nós, dentre tantas coisas, para nos guiar, para nos orientar, para nos direcionar. É bom lembrar que o Espírito Santo nos orienta sempre levando em conta a Bíblia, a palavra de Deus. O Espírito Santo nunca contradiz a Bíblia, ele sempre nos faz lembrar dela e nos guia a ela. O próprio Jesus dizendo em João 15, a respeito dos seus discípulos, ele disse que o Espírito Santo é quem nos guia à verdade. E ele diz que a palavra é a verdade. O Espírito Santo, ele também nos orienta, nos orienta. Há uma promessa de que temos na Bíblia a orientação. Se o Senhor é o nosso pastor, e temos o Espírito Santo também como nosso orientador. Mas o Senhor também nos orienta ainda através dos seus pastores. Deus chama certas pessoas para liderar e orientar o seu povo, para que o povo de Deus viva na vontade de Deus, ande na direção de Deus e cumpra os propósitos de Deus. Salmo 77, verso 20: guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Nos 40 anos de peregrinação no deserto, Deus usou a pessoa de Moisés e Arão como instrumentos de Deus, como pastores de Deus na condução para orientar o povo de Israel. Hebreus 13:17 diz assim: obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Essas pessoas hoje, chamadas por Deus para liderar e orientar o seu povo, essas pessoas responsáveis por Deus
para guiar o seu povo. São os pastores, os líderes que Deus sempre levanta para guiar o seu povo, para orientar o seu povo. Vale ressaltar, irmãos, que os pastores deverão sempre guiar o rebanho do Senhor baseados na palavra de Deus. Os pastores são porta-voz da orientação de Deus. Eu frequentemente recordo dos pastores que no passado me abençoaram, ministrando as orientações de Deus para a minha vida espiritual. Que bendita promessa o Salmo 23 nos faz: não faltará orientação. Se Deus é o nosso pastor, Ele nos orienta, Ele nos guia sempre, sempre e sempre. É importante lembrar, meus queridos, que como ovelhas do Senhor, a mansidão é um elemento fundamental para recebermos as orientações do Senhor. Sabe o que o Salmo 25, verso 9 diz? Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. A coisa mais sábia a se fazer, a despeito da orientação do Senhor, é aceitar com mansidão. Essa é uma característica muito forte na vida do animal chamado ovelha. É por isso que o Salmo ele se baseia nesse relacionamento do pastor e a ovelha. Mansidão. Você sabe qual a diferença? A diferença de um tomador de contas de ovelhas para um tomador de contas de bode, por exemplo? Um tomador de contas de ovelha, ele usa o seu cajado, e quando ele dá um toque na ovelha para apontar a direção, ou quando precisa até mesmo discipliná-la com o cajado, a ovelha ela reage com mansidão. Uma ovelha é incapaz de dar um coice ou uma cabeçada no pastor que a guia. A natureza ensina isso. Agora, disciplinar um bode é pior do que arrastar bode para dentro d'água. Ele não aceita. A mansidão deve ser sempre, sempre, sempre uma característica nossa como ovelhas do Senhor. Aceitarmos com mansidão a orientação, a direção que o cajado do Senhor nos apontar. Não nos faltará orientação. Em terceiro lugar, tendo o Senhor como meu pastor, não me faltará também companhia. Não me faltará companhia. Há neste salmo a garantia certa e segura, meus irmãos, de que nós sendo crentes, jamais estaremos sozinhos. Veja comigo as seguintes verdades: a companhia do Senhor, ela é ultra circunstancial. O verso 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Veja bem, este salmo é uma poesia, mas este salmo não se trata de uma poesia romântica, porque os textos românticos, eles não apresentam dificuldades, eles só falam de coisas boas, eles não falam de coisas desagradáveis. Esse salmo, ele retrata a vida como de fato ela é. O salmo fala de verdes pastos, é verdade. O salmo fala de águas tranquilas, sim, mas este mesmo salmo fala de vale da sombra da morte. Vale da sombra da morte. Na Bíblia, vale significa sempre um tempo difícil, uma situação ruim. Deus nunca prometeu a ninguém uma vida terrena isenta de vales da sombra da morte, nem a Jesus, nem ao mais fiel de todos os crentes. Porém, Deus promete nunca deixar-nos. Eis-me convosco, disse Jesus. Porque a companhia do Senhor é ultra circunstancial.
não depende das circunstâncias. Davi sabe que Deus estava com ele quando ele estava vencendo o gigante Golias, no momento da vitória, no momento em que ele também havia matado um leão e um urso, mas ele tem consciência também que Deus está com ele quando ele está sendo perseguido pelo próprio sogro Saul, que quer matá-lo a todo instante. E ele está escondido na caverna de Adulão, e ele compõe este salmo, Salmo 23. Debaixo de perseguição, 8, 10 anos atrás, havia uma promessa de que ele seria o próximo rei de Israel. Ele pensou que o caminho seria casar-se com Mical, depois que ele venceu o gigante Golias. Mas Saul vai lá e toma a sua filha de volta, porque ficou com ciúme, achando que Davi iria até mesmo matá-lo para assumir o trono. A popularidade de Davi começa a crescer. Saul está perseguindo Davi, e é vivendo esse tempo de vale da sombra da morte que Davi diz: tu estás comigo. A companhia do Senhor, ela vai além das circunstâncias. Uma segunda verdade: a companhia do Senhor, ela é diária. Obviamente que Davi teve muitas dificuldades na sua vida, mas ainda assim ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Davi não está dizendo que só coisas boas acontecerão. Ele está dizendo que não importa o que aconteça de mal ou de ruim, é certo que a bondade de Deus nos acompanhará e fará com que algo bom resulte de todas as situações. Vale lembrar o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esta não é uma promessa para o mundo inteiro, de que todas as coisas cooperam para o bem. A promessa de que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida não é uma promessa também para todas as pessoas, apenas para as que amam a Jesus, apenas para as que têm de fato o Senhor como seu pastor. Meus irmãos, não existe dificuldade ou problema, grande ou pequeno, na vida de um crente que em última análise não seja usado por Deus para resultar em bem. De um modo em geral, nós temos dificuldades, é verdade, para ver ou sentir a bondade de Deus quando estamos, às vezes, no meio de uma adversidade. Temos dificuldade para ver ou sentir a bondade de Deus em muitos momentos. Mas, ouça isso, a nossa vida não está fundamentada naquilo que vemos ou sentimos. 2 Coríntios 5, verso 7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Fé é acreditar naquilo que não vemos e crer até mesmo naquilo que não sentimos. Se você me perguntasse agora: pastor, o senhor sente a presença de Deus todos os dias, em todos os momentos? Eu confesso para você que há momentos na minha vida em que eu não sinto a presença dele, mas ainda assim eu sei que ele está comigo, pela fé. Deus nunca prometeu que nós sentiríamos sempre a presença dele, mas ele prometeu que estará conosco todos os dias. Todos os dias. Não somente alguns dias. Voltando ao Salmo novamente: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Não somente alguns dias, não somente nos dias bons, não somente nos dias de vitória, não somente nos dias de muita saúde, não somente nos dias de muitos recursos, não somente nos dias de muita prosperidade, mas principalmente, inclusive, naqueles dias em que a videira e a figueira não produzem. Todos os dias da nossa vida, ainda que a gente não sinta, ainda que a gente não veja,
Nós podemos crer na companhia da bondade e da misericórdia do Senhor, que se renovam a cada manhã, e esta é a causa de não sermos consumidos. Em todos os dias da minha vida, certamente eu terei a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanhando, na minha companhia. Esta é uma verdade gloriosa da qual nós não podemos nos esquecer. Há uma promessa. A companhia do Senhor é ultra circunstancial, a companhia do Senhor ela é diária, a companhia do Senhor ela é eterna. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esta é uma das declarações mais importantes de toda a Bíblia. Habitarei, não talvez, não quem sabe, mas habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que Davi quer dizer com isso? Davi termina o Salmo 23 dizendo: eu estou indo para o céu, eu estou a caminho do céu, é para lá que eu vou, porque o Senhor é o meu pastor. Quando a minha hora chegar, eu posso ter a certeza de que a morte será apenas uma mudança de endereço. Seja hoje, seja daqui uma semana ou daqui um ano, eu mudarei para uma casa muito melhor. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. A ideia de longos dias aqui são dias eternos, dias infindáveis, dias que não se acabam. Lá na eternidade, meus irmãos, nós estaremos libertos de todo o vale da sombra da morte. Apocalipse 7,16 nos garante, nunca mais terão fome, nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará, pois o Cordeiro, que está no centro do trono, será seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é tremenda. Na primeira vinda de Jesus, o pastor se fez cordeiro. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na primeira vinda. Na segunda vinda, esse Cordeiro glorificado, ele é o pastor que vai agora estar conosco para todo sempre, por longos dias. E diz a palavra de Deus que então lá sim, lá ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Toda a lágrima. O céu foi criado, meus irmãos, para aqueles que têm o Senhor como seu pastor pessoal. O que significa e como alguém pode ter o Senhor como seu pastor? Jesus disse, João 10, veio como cordeiro, mas ele também disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, ou seja, ele vira uma ovelha para morrer, para ser levado ao matadouro como uma ovelha muda. Isaías 53. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Preste bem atenção a uma coisa. Jesus prossegue dizendo assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nunca ninguém as arrebatará da minha mão. O que significa ter o Senhor como meu pastor? Significa crer em Jesus, significa ouvir a Jesus, significa seguir a Jesus. Se você já tomou essa decisão, então você já tem Deus, o Senhor, como seu pastor. Se você já crê em Jesus como seu Salvador, se você já tem ouvido a voz de Jesus, te chamando para um relacionamento com Ele, e se você já tem seguido os passos dele, então você já se tornou ovelha do seu pasto, do pasto dele. Então você está indo para o céu. Mas se você ainda não tomou essa decisão, se você ainda não crê, como Jesus ali disse, não crê. Se você ainda não crê, se você ainda não o ouve, se você não o segue,
eu lamento, mas você ainda não está caminhando em direção ao céu. A maioria de nós vive a vida como se estivéssemos crucificado entre dois ladrões: os pesares de ontem e as preocupações de amanhã. Nós vivemos constantemente entre os traumas do passado e o medo do futuro. O que será depois da morte? O que vai acontecer amanhã? De fato, nós não sabemos o que o futuro está aguardando para nós. De fato, nós não podemos alterar o nosso passado. Mas hoje, no dia que se chama hoje, no tempo presente, nós podemos crer em Jesus, para que possamos saber em quem nós temos crido e estarmos bem certos de que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia final. Nós sabemos que Deus está no controle, porque Ele é o nosso pastor. Ele nos ama, Ele provou isso, e Ele está e estará conosco para todo sempre, por toda a eternidade. Meus irmãos, finalmente, para Davi, o cuidado de Deus, ele não se manifestava na falta de dificuldades, nem na ausência de problemas. Para o salmista, o cuidado do Senhor se manifestava em meio a todas as circunstâncias da vida, fossem elas boas ou ruins. As circunstâncias para Davi, elas criavam o palco para a manifestação do cuidado eterno do Senhor. Ele sabia que o Senhor cuidava de suas verdadeiras necessidades e por este motivo ele então afirmava: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que possamos, meus irmãos, a exemplo de Davi, verdadeiramente declarar o Senhor como sendo nosso pastor, porque se assim for, nada nos faltará. Você já tem, meu querido, o Senhor como seu pastor? Se ainda não, tome essa decisão nesta noite de tê-lo como seu pastor. Confessar que o Senhor é o meu pastor significa assumir o compromisso de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Não é o Deus do fulano, não é o Deus do meu pai, não é o Deus da minha mãe, o Deus da minha avó, o Deus do meu filho, é o meu Deus, meu Senhor, meu Senhor. Um pregador batista leigo que viveu na Escócia tempos atrás, Alexander MacLaren, ele disse que o Salmo 23, ele já enxugou muitas lágrimas. Baixe sua cabeça nesta hora. Quem sabe você tem lágrimas que precisam ser enxugadas. O Salmo 23, ele pode ser o lenço para a sua alma. Se você ainda não tomou uma decisão de crer em Jesus como seu Salvador, tome essa decisão hoje, agora. Diga para Deus aí com as suas palavras: eu creio, eu quero ouvir a voz de Jesus a partir de hoje, e eu quero segui-lo, e assim o Senhor será o seu pastor. Se o Senhor já é o seu pastor, pode ser que você esteja andando por vale da sombra da morte. Pode ser que você tenha vivido dias de lágrimas, muitas lágrimas. O pastor do Salmo 23, ele deseja nesta noite enxugar as suas lágrimas. Ele deseja dizer a você nesta noite: pode chorar, que eu estou aqui para chorar com você. Eu sei o que é sofrer. Eu sei o que é enfrentar o vale da sombra da morte, porque eu vivi isso. Eu passei por tudo isso. Mas chora comigo. A grande diferença na vida de um crente não é se ele tem ou se ele não tem problemas ou adversidades, se ele passa ou se ele não passa por vales da sombra da morte. A grande diferença é que a gente não chora sozinho. Nós temos um Deus que chora conosco, um Deus que enxuga as nossas lágrimas. A palavra de Deus nos diz que o Senhor recolhe no odre dele cada uma de nossas lágrimas. Talvez você tenha chorado
por uma dificuldade que tem vivido, por uma adversidade, por uma tristeza, por algo ruim. Deixe Jesus enxugar as suas lágrimas. Ele está com você. Você não está sozinho. Ah, Senhor, como é bom, Pai. Como é bom ouvir as Tuas orientações. Esse salmo tão conhecido por todos nós. Nesta noite ele chega como um alento aos nossos corações. Esse salmo é colocado diante de nós para nos fazer lembrar que uma vez que o Senhor é o nosso pastor, não falta descanso para a nossa vida, nem para o nosso físico, nem para o nosso emocional. O Senhor é quem recarrega as nossas energias, a nossa bateria. O Senhor é quem renova o nosso ânimo. Há também aqui, Pai, uma promessa que, sendo o Senhor o nosso pastor, não nos falta orientação, não falta mesmo. E talvez uma das grandes provas disso seja tudo isso que estamos ouvindo nesta noite, o Senhor nos orientando pela Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado por essa promessa. Não falta orientação para a nossa vida. O Senhor tem nos guiado, tem nos guiado. Mas Deus, como é bom também saber que não estamos sozinhos. Ainda que a gente ande por vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Nós sentimos, ó Deus, a Tua presença em muitos momentos. Mas até mesmo naqueles momentos em que não sentimos a Tua presença, certamente que a Tua bondade e a Tua misericórdia ainda assim continuam pairando sobre a nossa vida. Ó Deus, obrigado pela Tua presença, Senhor. Obrigado, muito obrigado mesmo. É a Tua misericórdia, é a Tua graça que nos proporciona isso. E nós vamos vivendo aqui nessa terra, e entre pastos verdejantes, entre águas tranquilas, mas também entre vales da sombra da morte, muitas das vezes enfrentando o inimigo de frente. Mas o Senhor nos garante que se nós continuarmos firmes na Tua presença, nós um dia chegaremos até a Tua habitação eterna. Um dia nós estaremos lá no céu com o Senhor. Um dia nós estaremos lá junto de Ti, junto ao trono da graça, aonde o Senhor estará enxugando definitivamente cada lágrima de nossos olhos. Muito obrigado, Senhor, por este salmo, o Salmo 23, a pérola dos salmos, o lenço da nossa alma. Obrigado, Senhor, muito obrigado mesmo. Que o Senhor seja o refrigério da nossa alma. Nós oramos agradecidos ao Senhor por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém.